Lucas capítulo 22, versículo 14 e 15, diz assim: E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe: Desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Hoje é um culto de Santa Ceia, e é um culto sublime da igreja, é um momento muito especial da igreja. E nessa passagem aqui, a última ceia que Jesus ele celebra com os discípulos dele, na chegada da Páscoa, e a gente observa que Jesus disse assim, que eu desejei muito. Então a gente observa que Jesus desejou muito esse momento, de se participar na mesa do Senhor. E quando eu falo de mesa, eu observo, a gente observa que na mesa do Senhor só tem coisa boa. Não é nem pela comida, que a Bíblia nem menciona sobre muita comida. Fala sobre o pão e o vinho, o que eles comiam, mas é a comunhão. É a comunhão. O importante é a comunhão. Lá no Salmo 133, a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é muito bom isso. E me faz lembrar que quando Jesus, toda vez que ele passava em Betânia, ele ficava na casa dos 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E a gente observa que toda vez que Jesus passava lá, a Bíblia fala da mesa, que eles estavam sentados à mesa, em Betânia. E a gente observa que, no capítulo 11 de São João, quando Lázaro está doente, Marta manda o recado para Jesus que Lázaro estava doente. E Jesus vai demorar 4 dias para chegar lá. E quando Jesus vai chegando no 4º dia, a Bíblia fala que Jesus estava chegando e Marta soube, Marta que foi ao encontro de Jesus, antes de Jesus chegar na casa, e ela vai falar assim para Jesus: ó, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E não tinha mesmo não. Mas é interessante por causa da confiança que ela tinha. Porque ela participava da mesa de Jesus e ela conhecia quem era Jesus. Por isso que ela disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E depois, Marta vai avisar para Maria. E a Bíblia diz que Jesus não saiu do lugar. E que Marta foi encontrar Jesus. E Marta avisa que Jesus estava lá. Aí é Maria que vai ao encontro de Jesus. E Maria vai dizer a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela prostra perante os pés do Senhor e fala isso. E a Bíblia diz que quando Jesus viu Maria chorando, e os judeus que com ela estavam, a Bíblia diz que ele se perturbou. Ele moveu-se em si e falou assim: me mostra onde vocês puseram. E Jesus ali, ele se moveu de uma íntima compaixão. E ele vai e ressuscita Lázaro, com 4 dias. Assim, aí eu fico observando o que acontece na mesa do Senhor, para quem tem intimidade de participar na mesa do Senhor. Aí logo em seguida, quando faltava 6 dias para a Páscoa, o Senhor vai a Betânia de novo e ele fica na casa dos 3 irmãos. E aí que Maria vai e quebra o vaso de alabastro e derrama o perfume caríssimo sobre a cabeça de Jesus, porque ela estava grata, porque Jesus tinha ressuscitado Lázaro, e a Bíblia diz que Jesus estava novamente na mesa, reunido com os 12 apóstolos ali, e ela vai e quebra o vidro de perfume, espeja na cabeça de Jesus e enxuga os pés de Jesus com os cabelos. Ela estava grata. Era uma pessoa que participava da mesa do Senhor, que tinha comunhão com Cristo. Uma mulher que Jesus já tinha expulsado os demônios dela, ressuscitou o irmão dela. Então ela estava grata. Então na mesa do Senhor,
a gente observa que só tem coisa boa. Por isso que o salmista diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, na mesa do Senhor, então a ceia é um momento sublime da igreja. Por isso que Jesus disse assim: fazei isso em memória de mim. Foi nesse dia aqui, foi exatamente nesse dia aqui, que Paulo também vai falar lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 17. Porque eu recebi do Senhor aquilo também que vos ensinei, porque o Senhor, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. E a Bíblia diz que semelhantemente depois ele pega também o cálice e diz: esse é o meu sangue que é derramado por vós, fazei isso em memória de mim. Então, nessa mesa do Senhor, só acontece coisa boa. Para quem participa com o Senhor, eu não estou dizendo só em si dessa mesa, eu estou dizendo da presença, do culto, de você estar presente no culto. Porque naquela época, para falar a verdade, nem mesa tinha, era uma mesa, era no chão às vezes a mesa. E eles sentavam e até deitavam para comer o pão. Do lado da mesa. A gente observa também que quando Samuel vai a Belém, que Deus manda ele ungir um dos filhos de Jessé a rei, aí a gente observa que Samuel fala assim: nós não sentaremos à mesa enquanto o mais jovem não chegar até aqui. Então, na mesa do Senhor só tem coisas boas. Para quem participa do corpo de Cristo só tem coisa boa. E é um momento de união, é um momento sublime de alegria. Você já observou que Deus gosta que a gente faz união? A gente faz churrasco não é nem para comer a carne, é por causa da união. É uma desculpa para conversar com os amigos. É uma maneira que às vezes está sentindo solitário, a gente quer conversar com os amigos ou reunir a família, porque é bom estar reunido. E Deus, ele quer essa união. Jesus Cristo, ele quer essa união da gente. Então, na mesa dele só tem coisa boa. Se você está sentindo na solidão, participe da mesa do Senhor. Talvez você não aceitou a Cristo como seu Salvador. Participa da mesa do Senhor. Aceita Cristo como seu Salvador. Porque participar da mesa do Senhor é uma coisa boa. Por isso que a Bíblia diz, a Bíblia faz questão dessa união. A Bíblia fala assim: segue a paz, se possível, segue a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. E a Bíblia quer que nós vivemos unidos. A igreja primitiva, ela é unida em tudo. Ela era unida em tudo, no partir do pão. A Bíblia diz que eles tinham comunhão em tudo. Em tudo, em todos os sentidos. Eles estavam juntos todos os dias, louvando ao Senhor, no partir do pão. E a Bíblia diz que o Senhor acrescentava aqueles que havia de salvar. Todo dia a igreja crescia, enchia. Por quê? Porque seguia a doutrina de Jesus. Se nós observarmos, então Jesus, ele quer isso. Ele disse: eu desejei muito, um desejo de Jesus Cristo. Eu desejei muito que essa hora chegasse. Porque eu não beberei mais do fruto da vinde com vocês. Vai ser a última vez que eu vou comer desse pão e beber do fruto da vinde com vocês. Até que o reino de Deus se cumpra. Então era a última vez. Então, mas Jesus, ele desejou aquilo ali. Então Jesus, ele deseja que você sente à mesa dele. Que você participe do banquete dele. Porque ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Ele disse: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Quem tem sede, vem a mim e beba. Então, coisa boa é participar da mesa do Senhor, porque a mesa do Senhor me traz boas recordações. A mesa do Senhor, você tem a união do corpo de Cristo. Participar da mesa do Senhor. Igual eu disse, não é só da mesa, eu não estou dizendo só exclusivamente da ceia, mas em fazer parte do corpo de Cristo. É importante, Jesus deseja isso para todos.
E às vezes o homem não quer isso, mas Jesus quer essa união de nós. Que nós sejamos unidos. Jesus quer a igreja dele unida, porque isso é bom. E quem vai participando da mesa do Senhor vai reconhecendo, vai aprender com ele, porque ele disse assim: aprendei de mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É interessante que quando Jesus disse isso, Israel ele vivia sob o domínio político de Roma e religioso dos fariseus. E já reparou que Jesus sempre sentava a lenha nos fariseus? E os fariseus no hebraico significa limpo e separado. Eles pareciam ser os melhores. Jesus disse assim: olha, na cadeira de Moisés está sentados os escribas e os fariseus. Eles amam os primeiros lugares na sinagoga. Israel olhava e falava: eles são os melhores. Jesus disse: eles alagam as franjas dos seus vestidos para parecerem mais santos do que os outros. Eles jejuam. Eles oram na praça para serem vistos pelos homens. Então eles eram religiosos. A religião deles afastava os homens. E Jesus disse assim: vocês não entram no reino de Deus e impedem os homens de entrar. Vocês colocam um monte de saco de cimento pesado nas costas dos homens, que vocês não querem nem suportar com um dedinho. Mas aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. Então na mesa do Senhor nós vamos aprender com Ele. E se tem uma coisa boa, é aprender com Jesus. Aí nós vamos ser gratos. Aí se Judas tivesse observado isso, ele não teria repreendido Maria quando ela espeja o perfume na cabeça do Senhor, que era um perfume caríssimo, que o camarada tinha que trabalhar mais de um ano para conseguir comprar aquele perfume, porque ela estava grata. Ela participava da mesa do Senhor, ele participava com interesses. Ele não conhecia Jesus, não conhecia ainda, estava ali, mas estava buscando a Jesus por interesses próprios dele. E foi nesse dia que Jesus falou bem assim: ó, aquele que me trai é aquele que põe a mão, que mete a mão no pão comigo à mesa. E a Bíblia diz que eles se entristeceram e começaram a perguntar entre si: porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? Mas Judas, nesse dia aqui, nesta quinta-feira, porque isso aqui aconteceu numa quinta-feira, e Jesus ele vai passar por 3 tribunais. E na sexta-feira ele vai ser condenado e crucificado para cumprir as Escrituras. Então Jesus disse: ó, fazei isso em memória de mim. Eu não mais, é a última vez que eu vou sentar à mesa com vocês, eu não mais beberei do fruto da vinde com vocês. E eu desejei muito esse momento com vocês. Então Jesus ele quer o melhor para nós. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são melhores para nós. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Nosso coração às vezes é enganoso, porque às vezes nós queremos dar a nós mesmos as coisas que nos afasta de Deus. Mas não, Deus tem o melhor para nós. Por isso que Deus diz assim: olha, os meus caminhos não são os vossos caminhos, e nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. Porque assim como o céu é mais elevado do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então Deus tem o melhor para nós. Se nós assentarmos, se nós prestarmos atenção, se nós participarmos da mesa do Senhor, prestarmos atenção na palavra dEle, nós vamos amá-lo mais. Aí nós vamos entender o que Maria fez. Ela estava grata. A Bíblia diz que nesse dia que ela derramou, foi Marta que ofereceu um banquete ao Senhor.
E ela estava grata, radiante de alegria, porque o Senhor era mais importante para ela do que aquele perfume. Por isso que o salmista disse no Salmo 16: Tu és o meu bem mais precioso, e eu não tenho outro além de ti. Porque às vezes, e quem disse isso foi Davi, que era rei de Israel, era rico, era um homem financeiramente rico, e ele vai e chega para o Senhor: eu não tenho, tu és o meu bem mais precioso, e eu não tenho outro além de ti. E às vezes nós não colocamos o Senhor como nosso bem mais precioso. Se nós participarmos da mesa do Senhor, sentarmos mais à mesa e prestarmos atenção nos ensinamentos deles, nós vamos ser mais bem-sucedidos. Toda a solidão vai acabar. Jesus é o que Ele mais almeja, que você sente à mesa com Ele. É o desejo de Deus. Deus não é mal educado. O diabo que entra onde não é chamado, faz um estrago. Mas servir a Deus é bom. Deus tem coisas preciosas, irmão, para nós. E Paulo vai dizer lá, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e que não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para o seu. Participa da mesa do Senhor. Aceita Jesus como seu Salvador. Como seu Salvador não, como seu Senhor, porque você querendo ou não, Ele é seu Salvador. Que Ele seja o Senhor na sua vida. Renuncia a você mesmo, porque Deus só tem coisas boas para você.